Querida irmã, querido irmão, começou a Quaresma. Vivemos esse tempo particularmente gracioso para o reconhecimento de Deus e de nós mesmos diante dele. Quaresma é um tempo particularmente dedicado a atitudes ou perspectivas penitenciais, mas penitência não tem um sentido do pecador se condenar por seus erros, como se tratasse de atos psicológicos, punir-se por erros ou pecados. A Quaresma é o tempo para que reconstruamos nossas amizades com o Senhor. Vamos, pois, ao nosso texto para esse primeiro domingo da Quaresma. É Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11. São as tentações de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele só prestarás culto. Com isso o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. É este, meu irmão, minha irmã, o texto ou a palavra do Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma. Vamos lá? Queremos interpretar para então orar a partir da palavra. Jesus foi levado pelo Espírito, o Espírito de Deus. Nos versículos anteriores, vemos, é narrado o batismo de Jesus, no qual soou e ressoou desde o céu uma voz: Tu és o meu filho. Pois bem, o Filho de Deus foi levado ao deserto. Deserto não é necessariamente, na perspectiva do evangelista, aquele lugar inóspito, cheio de areia ou pedregulhos, pouquíssima ou quase nenhuma vegetação, e um lugar desolador. Não necessariamente é isso. E o evangelista não pretende conferir um sentido geográfico ao termo deserto. Ele pretende, sim, descrever a experiência existencial de Jesus, o Filho de Deus, mas também muito humano,
que, deparado com as insuficiências humanas, viu-se tentado. E o diabo não é aquela figura horrenda, repulsiva, repugnante, atemorizadora que vemos em muitas ilustrações. É aquele anseio secreto que a interioridade humana lança para a nossa liberdade, buscando formas convenientes e acomodatícias de vida. A palavra diabo, como diz aqui, foi tentado pelo diabo. Vem do grego diabalo, alguém que se interpõe, que se põe ao meio entre duas pessoas, uma terceira que se interpõe e cria divisão nas relações entre as duas anteriores. Por isso que se fala que onde atua o diabo, também atua a divisão. Diabo e divisão são palavras que vêm da mesma raiz. As tentações humanas lançam divisões nas relações com Deus. E 40 dias, não é que ficou 40 dias, 38, 39, 40 dias sem alimentar-se. 40 é o tempo, sentido teológico, simbólico, o tempo para alguém passar por um processo de mudança. Jesus não era pecador, mas em tudo vestiu-se dos dramas dos pecadores. Primeira tentação, que veio de dentro. Não é que o diabo veio de fora a provocar. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Uma espécie de saciedade material, como se bastasse para a pessoa humana ter todas as disposições de uma materialidade superabundante. Deus não é nosso Pai para fazer-nos de nós pessoas que vivam para as suas próprias autossuficiências. Daí a resposta de Jesus: está escrito. Não é apenas uma verdade abstrata. Está escrito há uma palavra, a de Deus. Entre tantas palavras, ou tantas possibilidades de sentido, o que dá sentido à vida é o próprio Senhor Deus e sua palavra. As outras saciedades saciam materialmente os anseios de materialidade. Trazemos no coração isso. Quando tudo vai bem, até nos esquecemos de Deus, ou lembramos-nos pouco dele. São aquelas saciedades que parecem nos bastar. Foi essa a tentação do Senhor. Outra vez, se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos. Na tradição do Antigo Testamento, desenvolveu-se um longo e profundo pensamento acerca da proteção que os anjos, anjo, a palavra original significa mensageiro, mas que aqueles servos de Deus, ou o modo como Deus escolheu para atuar na história, mandar os seus enviados, e os enviados de Deus viriam então para socorrer aquele que, na dúvida, tenta exigir de Deus uma demonstração de lealdade. Na dúvida, na incerteza, como se, para crer, o próprio Deus devesse ser submetido aos nossos critérios. Provoque o próprio Deus. Esta foi a tentação. Ter certeza, uma certeza palmar, de que Deus vai fazer exatamente aquilo que eu desejo. Isso não é crer. E a tentação foi de não crer, de não se abandonar à resposta providente de um Deus amoroso.
E aí a resposta está escrito. Novamente, não é uma espécie de enunciado imperativo ou imperioso do Antigo Testamento. É a formulação de um compromisso que todo o aliado de Deus, aliança, Deus aliado do seu povo, um povo aliado de seu Deus. Daí a palavra aliança, que a maneira da relação mais plena com o Senhor Deus é a da confiança de quem crê, não a da certeza de quem tem Deus sob os domínios do poder humano. Toda forma de amor que duvida é um modo claudicante de relacionar-se. Trará sempre tropeços. E Deus não é um mágico que, acionado, desdobra as suas prodigalidades para atender alguns escolhidos e punir outros excluídos ou rejeitados. Tornou o diabo a levá-lo para um monte alto. Notemos, não é que o diabo pega Jesus aqui, leva para lá, transpõe para o outro lado. Não esqueçamos. Estas tentações procedem da interioridade humana. Nossa, de nós. E o Senhor Jesus, tendo-se humanado, também integrou na sua existência as fragilidades dos humanos. E o evangelista pretende relatar, apresentar ao homem e mulher que crê em Jesus hoje, quais os caminhos para suplantar, hoje, no nosso tempo, tudo aquilo que pode lançar-nos em dúvidas, pois que a relação com Deus não é feita de certezas matemáticas, mas de reciprocidade, originada das experiências de fé. Ele é um Pai amoroso e onipotente. Somos filhos frágeis, mas filhos de um bom Deus Pai amoroso. Então o diabo o levou para o cume, para um alto monte, e mostrou-lhe os reinos do mundo. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Agora aqui é o poder político. Não falo da política e de democracia ou de partidos, mas o de ter poder para dominar pessoas e povos, especialmente o domínio sobre pessoas. Retira-te, Satanás, afasta-te, porque o Senhor Jesus, o Filho de Deus, nunca escolheria dominar pessoas, tiranizar aqueles que Deus ama. É a hora, meu irmão, minha irmã, da oração. Nosso programa é para isso, para orar a partir da palavra, ou que a palavra bíblica se torne palavra orante. Vamos aquietar-nos, precisamos. Nossa vida é muito corrida, agitada, às vezes perturbada. Vamos pacificar nossa interioridade, fechar os olhos, respirar lentamente, progressivamente. Parece algo quase infante.
Parece um exercício muito elementar e comezinho, mas condiciona o organismo a concentrar-se. Respire fundo, pois. Não pense em nada a não ser, tente observar e sentir o ar, que, como um dom gratuito da natureza, sustenta a sua vida e o seu corpo. Respire profundamente, sem pressa, tentando sentir os pulmões a inflarem-se. A gratuidade da vida impregna a inteireza do corpo. E agora, concentrados ainda, vamos pedir que o Espírito Santo venha orar conosco. Que seja Ele a mover-nos a comportamentos, atitudes e palavras orantes. Que não sejam deduções lógicas, conclusões religiosas, reflexões teológicas. Não. Mas o que esta palavra fala a mim, ou o que esta palavra lê em mim. Peçamos, pois, ao Espírito de Deus que venha participar deste momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos lá, agora vamos reler o texto, não numa espécie de leitura cursiva, isto é, o que está escrito. Mas vamos ler a partir das imagens que o texto, há pouco explicado, nos inspira. Criar imagens, ler com a imaginação, sem fantasias evasivas. Vamos lá, tente imaginar o Senhor Jesus em um lugar de recolhimento, deserto, aqui chama. Não precisa ser um lugar de difícil possibilidades de vida, não. De difíceis possibilidades de vida, não isso. Mas o Senhor, encontrando-se com sua própria humanidade, a tentação que lhe aflora é filho de Deus. Se és filho de Deus, assim o texto, manda que estas pedras se transformem em pão. Aproveita da tua condição de filho. Beneficia-te desta tua grandeza. Favorece a ti próprio. Avantaje-se. Com tudo isso, não deixe de ser inteligente segundo critérios humanos. Não deixe de apresentar-te com tua superioridade. Sacia-te de todas as satisfações materiais que a vida pode te propor. É o desejo de qualquer pessoa. Consumo, desfrute, facilitações, vantagens, especialmente autossaciedades, uma vida de estômagos cheios. Não te preocupes com a dor dos outros, dos que têm fome, dos que têm lágrimas.
dos que não têm conforto. Olha para ti mesmo. Esta foi a tentação primeira. Foi tentado Jesus a ser egoísta. Resposta: o homem vive da palavra, da voz, do que Deus propõe. Vamos novamente, expliquei há pouco, não é que o diabo levou Jesus até a cidade santa. Não se tratou aqui de um movimento espacial, leva daqui para lá e mostra. O próprio Senhor é capaz de contemplar o pináculo do templo, lança-te daqui, os anjos virão te salvar. Uma espécie de poder religioso, ou de ter dúvidas até mesmo sobre o próprio Deus. Quer ter certezas, as certezas humanas, aquelas certezas originadas nas expectativas por milagres. Facilmente somos todos nós tentados ao fascínio ante ao prodigioso e miraculoso. Gostaríamos de ver espetáculos religiosos de tipo prodigioso. Se é verdade que Deus existe e é o que dizem ser, bem que Ele poderia privilegiar o seu Filho com aquelas formas onipotentes de mostrar sua superioridade. Resposta do Senhor: não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos tentar contemplar, ver tudo aquilo. O Senhor Jesus, também Ele se deparando com fascínios que desfiguram a capacidade de uma pessoa amar. Quem tem poder, se ama com poder, não é preciso nem ter coração. Não é preciso nem ter sentimentos. Basta deliberar algo de sua onipotência. Mas o Senhor Jesus se percebeu enviado por Deus para amar o seu povo, não para dar espetáculos. Não quer se apresentar com poder, mas com a simplicidade dos despojados, que só têm o amor a oferecer. A tentação foi aproveitar-se dos milagres que Deus poderia proporcionar aos interessados. Vamos imaginar o Senhor Jesus outra vez, agora tentado ao poder de domínio político. Todos os reinos, tudo eu te darei. Ele foi tentado a apresentar-se mais com a potência ou bélica ou econômica. Alguém que teria o domínio do mundo em suas mãos, uma forma por demais egoística de dominar. E o Senhor Jesus compreendeu que o Pai o quer como um servo, um Filho de Deus, servo da humanidade, para reconduzi-la àquele lugar de onde nunca deveria ter saído, da intimidade com o Senhor. Agora vamos lá. Vamos nos colocar lá naquele cenário. E eu com as minhas tentações a triunfos materiais, a posses. Eu com as minhas tentações a vantagens. Aquele tipo de egoísmo que me domina e que desfigura a minha interioridade e destrói aquele dom interior de viver da providência amorosa de Deus. Mas a tentação pode ser de outro tipo, de querer ter um Deus
e seguir Jesus sem cruz, um cristianismo sem cruz, um cristianismo sem custos, um discipulado sem despojamento, um seguimento sem exercer a nenhuma forma de bondade. Esta forma de salvação Deus nunca a quis. Resposta: não tentar. Mas eu também gostaria muito de poder econômico ou poder político ou quaisquer formas que tiranizam as relações com os outros. Seria muito favorável se os outros se curvassem diante de mim e me admirassem. Uma forma egocêntrica de invocar o nome de Deus. E agora eu vou imaginar o Senhor a me falar para vencer as tentações. Está escrito, como se Ele quisesse repetir a mim: segue a palavra. Acolhe-a, obedece à palavra e serás vencedor, serás livre, estarás livre para amar a todos. O que vou dizer a Ele, o Senhor Jesus, é a hora da minha prece orante.